Olá, bem-vindo ao episódio 381 de Vida nos Trilhos. E hoje a gente vai falar das 12 disciplinas para conquistar metas. Você já teve uma meta muito importante para você, mas que você não atingiu? Eu aposto que sim, porque é a coisa mais comum que existe por aí. Eu, inclusive, o Jefferson também. Então, se você está interessado em agora, de vez, atingir essa meta, fique com a gente. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e tudo que pessoas de alta performance fizeram para atingir seus sonhos e realizar suas metas. Lembre-se, você é a média das 5 pessoas com quem mais convive, então junte-se a esse time para começar sua jornada em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E junto comigo está Jefferson Pérez. E aí, Jefferson, tudo tranquilo? Tudo tranquilo e disciplinado, tá certo? Disciplinado. Não é a disciplina para conquistar a meta, então você tá disciplinado? Você é um cara disciplinado ou não? Cara, eu acho que eu sou um cara disciplinado. Acho que você Claro que todo mundo tem os momentos de disciplina e os momentos de falta de disciplina. Eu não quis usar a palavra indisciplina, porque para mim parece que a palavra indisciplina parece que é uma pessoa que deliberadamente quer ir contra algo, né? Então, muitas vezes a gente quer ter a disciplina, mas a gente não consegue, né? Agora, uma pessoa que assim, quer ir contra, aí eu posso chamá-la de indisciplinada. Mas, normalmente, eu acho que as pessoas têm mais falta de disciplina, ou talvez até falta de método para conseguir ter a disciplina. E a gente vai acabar falando disso aqui, não é, Jefferson? Pois é, mas se a gente colocar um docinho assim, tipo um brigadeirinho assim, aquele com bastante açúcar, com leite condensado, e o cara come, e ele sabia que ele não poderia comer. Ele teve falta de disciplina ou ele é indisciplinado? Aí tanto faz, né, Jefferson? É um problema de semântica. Tanto faz. O fato é que ele comeu o brigadeiro e ele tinha dito que não ia comer. Pronto. Né? Esse é o fato, né? Não adianta ficar discutindo. Ele foi indisciplinado ou ele faltou disciplina? Mas aí acho que a ideia do guia, né, que tem aí as 12 disciplinas, pode até ser usado outro nome, né, no lugar da disciplina, porque acho que a ideia é a gente apresentar, né, na verdade, né, uma forma da gente tentar, principalmente, acho que ter energia, ter intenção, eu acho que a intencionalidade, né, para a gente alcançar as metas de uma maneira sustentável, né? Eu acho que talvez, às vezes a gente tem alguns objetivos e às vezes esses objetivos eles são positivos, eles são significativos, mas a intencionalidade, a ausência de intencionalidade talvez possa atrapalhar. E aí quando a gente tem, né, as disciplinas, eu acho que ela ajuda a gente a poder caminhar. Com certeza, porque a gente vai falar das 12 aqui, né? Então são 12, vamos chamar de regras, ou de estratégias, ou de lembretes, o que a gente quiser dar o nome, ou tópicos, qualquer coisa. Mas a gente, lembrando desses tópicos, a gente começa a pensar no processo que nos leva a atingir uma meta. Bom, acho que o negócio é a gente ir para a prática, aí vai ficar bem claro para as pessoas, né? E começa com a primeira aí, Jefferson. 12 anos? Exato, né? Essa é a disciplina. Pensamento de 12 anos. Exato, pensar em 12 anos. Aí eu acho que é um conceito mais de longo prazo, né? A gente ter, às vezes, não O pensar 12 em resultado imediato. é uma referência, né? Não precisa ser 12, pode ser 10, Exato. pode ser 8. Mas assim, né, pode ser. Agora, mas é longo prazo. Palavra-chave que você falou. Mas como funciona isso?
Não, eu acho que quando a gente pensa, se a gente for ser honesto, né, Edward? A gente estava até falando um pouquinho aqui antes de começar, né, no aquecimento, a gente estava falando sobre ganho de massa muscular para Verdade. proteção aí da saúde como um todo. E às vezes a gente tem uma ilusão, né, quando a gente fala sobre as metas. E às vezes a meta ela está mais associada a uma frequência, né, uma disciplina mais de médio, longo prazo. E a ideia é a gente pensar o seguinte: quando a gente vai estabelecer a meta, ou quando a gente estabelece alguns, né, objetivos na nossa vida, algum sonho, a gente tem que ter essa percepção de que às vezes ele pode ser mais longo. E às vezes aí quando a gente imagina que a gente vai ter um resultado rápido, e às vezes a gente se frustra. Então a ideia, né, de ter uma disciplina, né, que a gente fala, né, de um pensamento de 12 anos, eu acho que ele está mais ligado à questão realmente da gente não se iludir e ser honesto com a gente mesmo. Porque o processo, muitas vezes, ele demora. E às vezes a gente quer o resultado imediato, a gente vive numa sociedade mais líquida, né? O pessoal fala. Então, Com hoje, certeza. tudo rápido, pá, pá, pá. Então, nem sempre isso acontece. Então, acho que a ideia é trazer um pouquinho dessa reflexão para a gente É, pensar, né? e o 12 anos realmente vai depender também da meta, obviamente. Mas assim, a ideia dos 12 anos eu entendo que seja como eu me vejo daqui a 12 anos. Então, por Também. exemplo, vamos falar de uma pessoa sedentária, totalmente sedentária, usar o exemplo do físico, né? E a pessoa sedentária fala: eu gostaria de, perder peso, eu gostaria, de conseguir correr uma maratona, eu gostaria de. E várias coisas relacionadas a isso, né? Eu gostaria de baixar meu triglicérides e várias coisas relacionadas à saúde. Ela deve, vamos supor, uma pessoa realmente bem acima do peso, que não consegue correr 100 metros e que está com colesterol e triglicérides altos. Vamos estabelecer assim, né? Aí você fala assim: caramba, né? Como é que essa pessoa faz? Há 12 anos, significa que ela só vai melhorar daqui a 12 anos? Não, a melhora é muito mais rápido que isso. Concorda comigo? Que essa melhora dessa saúde pode ser em alguns meses. Pode. Dependendo do peso, talvez demore mais, pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas a melhora da saúde é muito rápido, se a pessoa, dependendo do caso, evidente, né? Eu posso até falar por mim, porque tinha uma época que eu cheguei a receber do médico a receita para tomar remédio de colesterol e para baixar triglicéridos, todas essas coisas, né? Daí eu falei: caraca, velho, vou tomar tudo isso de remédio? E era uma época que eu comia muita massa, sabe? Muita massa, muito. Enfim. Aí eu dei um basta nisso. E, por exemplo, até essa semana, não, semana passada fui no médico. Você veja que coisa, né? Fui na médica. E os meus exames, sério, não tinha um exame que estava fora. É, Não tinha nada. Um pouquinho a vitamina D. Mas não que ela tivesse fora, mas ela estava abaixo do limiar inferior. Mas estava acima. Alguns pontinhos, acho que é 20, estava 23, uma coisa assim, né? E o colesterol, cara, estava abaixo de 130, 150 por aí. E o colesterol bom estava mais de 150, 55, né? Então estava bem, bem bom, tava tudo bom. Foi a melhor vez, assim. Então, assim, mas é porque. Pô, eu lembro que lá atrás, Jefferson, quando eu comecei o protocolo de me alimentar melhor, ou evitar, né, esses... A gente fala, assim, né, dos carboidratos simples, né, esses, né, açúcar. A gente falou já nos episódios, né, você tinha dito a gente lá, vai né? falar da disciplina 5, nós vamos chegar lá. Então, bom, enfim, aí com o tempo a gente vai. Só que o que aconteceu, né? Eu consegui mudar o hábito também. Então, hoje, por exemplo, durante a semana é difícil eu comer alguma massa, alguma coisa assim. Eu deixo essas coisas mais pro fim de semana. Durante a semana eu Então, fico regradinho entre boas proteínas e vegetais. É basicamente isso, feijão, né? Essas coisas. Eu tô vendo que você tá inquieto e que você precisa fechar a janela, né, Jefferson? tava chovendo, olha que curioso, né? Agora o sol bateu, aí eu vou ter que descer a persiana um pouquinho,
O Jefferson tá lá baixando iluminado, Edward. Ele tá baixando isso. Ele reclamou que tava, nossa, tá feio o tempo aqui hoje, choveu um monte. De repente sai o sol. Mas assim, o que eu quero dizer assim, que esse horizonte, ele pode ser mais curto, né? E a gente também vê por aí pessoas que têm transformações incríveis em espaço de tempo muito pequeno, né? Eu acho que a ideia principal é realmente essa que você está colocando, né? Tipo, imagina, sei lá, a pessoa está querendo, sei lá, ajustar as dívidas, a pessoa tem dívida e precisa colocar as finanças em ordem. É mais ou menos a mesma coisa. A gente pode usar esse princípio para todas as áreas da vida, né? Então, é ter uma visão de você parar, pensar, refletir e entender se o tempo que você está estabelecendo é algo razoável, mas entender que às vezes existem alguns objetivos, né? Você vai ter algumas metas que ela vai precisar ser um pouco mais longa. Então, a gente está preparado mentalmente para depois a gente também não se frustrar. Eu acho que essa visão, às vezes, de longo prazo, ela funciona como um guia, né? Uma bússola ali para a gente se guiar. E também para se motivar, porque quando a gente tem a meta, né, às vezes ela pode ser até desafiadora, então, enfim, a gente vai ter que ficar pensando. E às vezes você pensar no resultado final também, ele é importante para a gente poder manter ali a motivação e manter a pegada, certo, Éder? E o que é importante também... Manter a pegada. Essa é a palavra-chave. E que é importante também que você falou, no caso da saúde, existem alguns indicadores, né? Então, você consegue medir e saber se alguns parâmetros eles estão dentro ou fora. Então, a revisão desse plano, mesmo ele sendo de longo prazo, às vezes a gente vai ter que parar e pensar e entender, sei lá, a cada 6 meses faz os exames, opa, tá mais ou menos ajustado, opa, a vitamina D subiu, pô, legal, mas pô, agora eu pisei na bola aqui, outro indicador. Então, essa questão é você olhar, né, entender a meta como um todo e ter um horizonte, às vezes, muito mais de longo prazo, né? Um simples exame de sangue, muita coisa dá para ser descoberta nessa parte de saúde. Exatamente. A visão de longo prazo, né? De longo prazo, tem a vantagem de ajudar você a criar um hábito também. Né? O hábito, isso é importante, fazer aquilo do seu estilo de vida. Né? Seja a forma como você gasta dinheiro, seja a forma como você se relaciona, seja a forma como você cuida da saúde, fazer parte do seu jeitão de ser. Aí, exatamente. E aí, inclusive, Edward, o Cortella fala sobre ele tem uma frase que ele fala assim, estar equilibrado. O Mário Sérgio Cortella. Já ouviu falar desse sujeito? Claro. Então ele fala o seguinte: estar equilibrado não é estar imóvel, estar equilibrado é mover-se sem desabar. Então, é o movimento, né, sem você cair. Então, às vezes você vai ter que encontrar o meio termo aí na sua meta de longo prazo. É como andar de bicicleta. Ficar parado na bicicleta sem os pés no chão é meio chato, né? É meio difícil, né? Tem que ter muita habilidade para ficar assim, virando assim, você vai cair no chão. Tem que estar em movimento. Bom, disciplina número 2. Sinta-se bem e divirta-se ao longo do caminho. Pois isso é para dar aderência, certo, Jefferson? Porque se a pessoa não gostasse daquilo, se ela fica se rebelando contra aquilo, aí não tem jeito. Não tem jeito. Imagina você buscar uma meta que é difícil. Assim, já é difícil por si só. Agora, imagina se você transformar isso num fardo, né? Exatamente, transformar num fardo. Aí tem curioso, né, que aí a minha esposa também está indo na academia, né? Eu e ela estamos indo, né? E aí ela não gosta, eu também não gosto. Eu nunca fui de, academia, assim, sabe? Eu gosto de coisa mais dinâmica. Sempre foi. Mas, por outro lado, é o que ela fala, não, eu encaro isso como uma prescrição. É uma prescrição. Né? Porque assim, se você... né? É pensamento de longo prazo, né? Então você fala assim, eu vou
vou fazer isso aqui, vou fazer aqueles exercícios, porque eu sei que para mim, pro longo prazo, é uma prevenção que eu tô tendo, né, para frente. E aí, só que a gente procura se divertir com isso. Tipo, beleza, vamos dar uma passeada aí, fazer umas coisas. Também não precisa noiar, né? Não é aquela coisa que você vai lá. Claro, tem gente que tá treinando ou fazendo alguma coisa e fica sofrendo lá, né? Não, você pode fazer de uma maneira mais a longo prazo mesmo, né? E aí você acaba se divertindo mais. Porque não se torna uma coisa desagradável, né? Isso que eu quero dizer. Né? Então, Eu acho que esse exemplo ele é perfeito, porque, na verdade, é que depende muito do exercício. Por exemplo, de vez em quando eu corro. Então, dentro do treino, eu coloco a corrida. E, e realmente, eu também falasse, você gosta de correr, porque é uma coisa, né? Enfim, mas se a gente tem um olhar mais negativo, ele passa a ser uma atividade mais desgastante, ao passo que a ideia dessa disciplina é trazer o quê? A gente tentar se sentir bem, né? Uma diversão, para que lá na frente, né, você tenha saúde, então você vai ter que explorar como que a gente integra, né, Edward, a alegria, o bem-estar dentro do nosso dia a dia, dentro dessas atividades, para que a gente consiga ter prazer nelas. Então, óbvio, vai ter talvez momentos mais críticos, e essa é uma disciplina que eu tenho enfrentado bastante dificuldade, porque às vezes é difícil você trazer algumas, tipo bem-estar, às vezes em algumas atividades que elas requerem talvez um comportamento diferente, um ambiente diferente. Então, inclusive, né, a gente está lendo aquele livro do Ali, né? Ele era um médico. Imagina um médico, né? Eu fico pensando, né? Às vezes, imaginar um médico dentro de um ambiente de, sei lá, de emergência. Ou seja, é complicado, né? Você pensar, né? Como que o tenso, cara, é como que ele vai tenso. se sentir bem, se divertir tratando naquela situação? Concorda De que uma é desafiador? situação muito crítica e tal. Mas assim, a gente sempre pode encontrar meios. Eu acho que o importante é isso. Dentro das nossas atividades, a gente tem que, mesmo naquelas atividades ruins, e o Ali, esse autor, a gente tem que colocar o link no show notes aí, para o pessoal saber qual que é o livro, né? Qual que chama o livro mesmo lá? Feel Good Productivity. Exatamente, Feel Good Productivity. Esse é um livro muito bom. Então, assim, é a produtividade se sentindo bem. Ser produtivo se sentindo bem. Então, ele fala muito sobre isso, né? E uma pergunta que ele sempre faz antes de começar uma tarefa que ele considera chata. E agora, você que está nos ouvindo aí, eu quero que você pense. Pensa na atividade mais chata, aquela que você odeia fazer, que você fala, caramba, não gosto de fazer isso. Como você poderia transformar aquilo numa coisa divertida? Eu vou dar um exemplo. Quando eu casei, a gente combinou assim, eu e minha esposa, não, vamos fazer o seguinte, lavar roupa, né? Quem vai lavar roupa, quem vai cuidar disso, não sei o que, né? E como eu e ela, nós dois trabalhávamos, tal, então a gente precisava dividir as coisas, né? Daí eu falei, não, tudo bem, Sandra, você lava, eu passo. E assim, muitas pessoas podem falar, pô, mas passar dá mais trabalho, né? Porque lavar, às vezes você põe ela dentro da máquina, tira alguma coisinha, se dois adultos, no fim a gente não fica fazendo muita meleca nas roupas, né? Então, basicamente, é praticamente pôr na máquina e pronto, né? Mas assim, mas claro, ela teria outras atividades, porque é almoço, tal, algumas coisas assim, né? A gente fez uma divisão, né, mais ou menos. Mas é porque eu escutava música ao passar roupa. Era o meu momento de escutar música. Eu estendia a tábua lá, punha umas músicas e ficava escutando música, né? Então era esse o meu momento, né? Então eu, intuitivamente, naquela época, eu nem sabia nem pensar, nem não tinha o livro, não tinha nada, mas eu estava transformando algo ruim numa coisa agradável, porque, enfim, né? E eu tô falando de uma época que não tinha Spotify, não tinha nada disso, né? Eu tinha que pegar o meu LP e pôr numa vitrola e ficar escutando, né? Foi bem lá, né? Tô falando lá em 95, por aí, 94, 95, 1994, por aí. Tava no colégio. Enfim. Hum? Eu já tava no colégio já.
Ah, certo. Mas vamos lá, Edward. O princípio aqui é o seguinte, Tava a passando conclusão... roupa ouvindo Ozzy Osbourne. O princípio aqui é o seguinte, vamos integrar, né, o bem-estar dentro dessa jornada que a gente vai buscar uma meta, né? A gente tentar fazer essa integração. E o objetivo também é tentar deixar isso mais agradável, enquanto a gente não chega no destino. Até porque é um processo de transformação que a gente vai vivendo e a ideia das disciplinas é trazer também um pouco de leveza aí para a meta. Muito bem. Vamos falar da terceira, Jefferson? Terceira autoconhecimento. Autoconhecimento. Mas antes de falar do autoconhecimento, o que você acha de falar dos nossos patrocinadores? Opa, vamos começar pela escola? Escola do Podcast. Para quem não sabe, eu e o Jefferson, a gente tem um projeto chamado Escola do Podcast. É isso mesmo. A gente ensina você a fazer podcast. Então, se você caiu aqui de paraquedas, não ouviu a gente falar disso antes e tá pensando assim, pô, até que eu me amarro nesse negócio de podcast. Eu gostaria de ter o meu podcast. Como é que eu começo? É o que a gente tem na Academia do Podcast. Então lá você vai aprender tudo sobre podcast. Mesmo que você não tenha quase nenhum equipamento, se você tiver um celular, você pode começar seu podcast. Ah, eu quero ir mais longe, Edward. Eu quero um estúdio de podcast, quero fazer videocast. A gente também ensina isso. Inclusive, alunos nossos têm estúdios e tudo mais. E por falar em nossos alunos, na Academia do Podcast você ainda pode conhecer toda a galera, porque a gente faz 2 mentorias por mês. A gente entra numa sala de Zoom e você tem a oportunidade de falar comigo, olho no olho, com o Jefferson, olho no olho, e também conhecer outros alunos. O UP é uma comunidade, é mais que um curso, é uma comunidade. Então, para conhecer mais, acesse www.escoladopodcast.com/academia. Beleza? escoladopodcast.com/academia. Jefferson, fala do outro projeto que nós temos. Opa, falo sim. A gente está falando de guia, né, de disciplinas para conquistar as metas, e a gente também tem um trabalho que a gente tem desenvolvido aqui dentro do Vida nos Trilhos, que também é a nossa comunidade Vida nos Trilhos. Então, se você está aí com dificuldades para encontrar aí a sua meta, para definir ou para alcançar as metas, a gente tem um método e a ideia desse método é trazer as disciplinas também, certo? Porque a gente fala um pouco das disciplinas, inclusive. Então, se você está, sei lá, perdido, não sabe por onde começar, quer um método estruturado para definir a sua meta, é só acessar lá o nosso site, vidanostrilhos.com.br/metas. A gente também tem uma comunidade, a gente tem os encontros quinzenais também via Zoom, então você pode participar com a gente, enfim, tem bastante conteúdo para poder aí definir a sua meta e também alcançar os resultados aí que você está buscando junto com a gente. Beleza? E eu acho que além das mentorias, né, que são a cada 15 dias na sala de Zoom, você tem o manual do condutor e o journal, que são seus companheiros. Então, para quem entra no nosso Meta nos Trilhos, vai ter o manual, que ali a gente mostra como estrutura tudo passo a passo. É só preencher, ir lendo e preenchendo. E depois tem o journal, porque é para o acompanhamento das metas. E o legal é que não é uma coisa que a gente joga para cima e depois você não tem suporte. Claro que você tem suporte, vai estar com a galera no Zoom a cada 15 dias. É isso aí. Então, vidanostrilhos.com.br/metas. E essas duas ferramentas são extremamente importantes justamente para falar um pouquinho dessa terceira disciplina, que é o autoconhecimento. O Manual do Condutor, né, Edward, ele traz bastante essa questão do autoconhecimento, porque o Edward falou que ele é simples o preenchimento, mas ele exige um processo reflexivo. Por quê? Porque a gente tem que se visitar internamente para a gente talvez ter que fazer alguns ajustes, porque quando a gente se conhece, a gente sabe aonde a gente pode eventualmente melhorar, talvez a gente reconheça algumas forças, mas também algumas fraquezas para que a gente consiga resultado.
Então, a ideia é a gente fazer, né, a gente faz alguns inventários ali de algumas habilidades que a gente precisa desenvolver e para que a pessoa realmente possa se desenvolver. Eu acho que o desenvolvimento pessoal, né, Edward, ele traz para a gente uma evolução. E a ideia que a gente fala aqui dessa disciplina é realmente a gente também parar para se conhecer. Senão a gente pode adoecer, a gente pode ter problemas, né? A gente falou, né, de saúde, a gente pode ter problema financeiro, problema no trabalho, relacionamento. Então a gente se conhecer para poder ajustar aquilo que precisa e evoluir, né? Com certeza. E você percebeu que eu falei que é simples, mas não disse que é fácil. Porque Exatamente. muitas vezes o autoconhecimento ele é difícil. Você olhar para dentro de si, perceber onde estão as suas fraquezas. Não é assim um passeio no campo, vamos dizer assim. Pode ser desafiador. É muito agradável, eu acho, assim, porque o resultado vem. Então é fundamental essa parte do autoconhecimento. E isso faz parte aí do Meta nos Trilhos, né? Não Então, só, não só nos metas, né? No metas, né, Edward? Um dos principais objetivos que a gente traz dentro do nosso podcast, né, no Vida nos Trilhos, você que está é o ouvindo auto, agora, é verdade. justamente esse autoconhecimento, né? E às vezes cultivar ele passa, talvez, primeiro pela gente buscar o conhecimento, entender como que ele pode ser feito. E existem várias formas da gente fazer, né? Então, ouvir, que é o que você está fazendo agora, é uma delas. Inclusive, a gente pode ouvir, né, Edward, por exemplo, pedindo feedback, certo? É uma forma da gente poder aprender e a evoluir. Então, se a gente pedir feedback para as pessoas, às vezes, né? Sim, Como claro. que a gente é percebido e tentar fazer uma reflexão, às vezes, honesta e verdadeira, no sentido de, pô, será que faz sentido isso? Tem que ter Pra... coragem, pedir Exato. feedback. Eu acho que não de pedir, eu acho que talvez Ouvir. de ouvir e aceitar. Porque às vezes a gente vai ouvir coisas que talvez a gente não. Né? Puxa vida, isso não foi legal É, ouvir, né? e você vai ficar tentando justificar. É Exato, interessante é isso. desconfortável, né? É um exercício interessante. Muito bem, autoconhecimento. Vamos para a quarta disciplina, que é Quarta. tenha um plano. Pois é, ter um Essa é a plano. velha história da Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve, né? Pois Enfim, é, tem que ter então um a gente plano, né, precisa Eduardo? realmente saber para onde a gente quer ir, em primeiro lugar, né? E aí, quando você sabe para onde você quer ir, você tem que traçar um plano. E é incrível, né, Eduardo? Às vezes você pergunta para as pessoas, e não precisa ir muito longe, às vezes, no trabalho, enfim. Você pergunta, tá, tudo bem, qual que é o seu plano para essa semana? Ou o seu plano para hoje? Ou o seu plano para a próxima semana? Ou para as próximas 2 semanas? Para o A próximo pessoa não mês? tem, né? A pessoa não sabe dizer qual é o plano, o que ela vai fazer, como, quando, quais são as ações. E é curioso, porque se a pessoa não tem um plano, como que ela vai conseguir alcançar alguma coisa? Então, um dos objetivos do Metas é justamente esse, é desenhar um plano para que você realmente consiga alcançar aquele objetivo, aquela sua meta, ela seja realmente factível. Então, é essencial a gente parar e definir um plano. Claro, concorda que talvez em algum momento você vai precisar fazer ajustes e é natural a gente fazer. A rota vai Natural. mudar, vai vir, enfim, vai ter uma pandemia, vai ter uma série de coisas na vida que vai atrapalhar. Mas você ter um plano e saber onde você está indo, nossa, ele é libertador, porque você sabe que talvez, a gente falou na disciplina 1, talvez seja médio prazo, mas a gente ter o plano, acho que é um passo assim fundamental para a gente realmente ter clareza e saber aonde a gente vai chegar com aquele plano. Então, eu acho que isso é importante, né? A gente não só ter um desejo, mas também saber como a gente vai chegar lá, né? É. E o plano ele pode ser simples, mas também é desafiador. Então você pensa numa meta. Ah, minha meta eu quero criar. Vamos falar, eu quero criar um podcast. Beleza, é uma meta. Aí para você começar a criar o podcast, você para eu fazer isso, o que eu preciso fazer? Aí tem várias etapas que você vai precisar fazer. Você vai precisar estudar o assunto.
você vai precisar comprar os equipamentos, você vai precisar definir o tema e várias coisas, né? Então, e quando que eu vou lançar esse podcast? Vamos supor que você queira daqui a 6 meses. Aí você olha esse intervalo de 6 meses e pensa, tá, o que eu preciso começar a fazer agora e o que eu vou fazendo ao longo dos períodos. Se você não sabe nada de podcast, você vai chegar assim, bom, então, primeira coisa, então, nos primeiros 15 dias eu vou aprender como fazer um podcast. Nos outros 15 dias eu vou, com base no que eu aprendi, adquirir os equipamentos, enfim. Depois, com esse conhecimento, eu vou definir tema, né? Talvez a questão do tema é mais importante, inclusive, tem que vir antes, porque equipamento é a coisa mais simples que tem, né? Enfim, então você vai quebrando em etapas, né? Então é isso que é fazer um plano, né? E isso pode ser aplicado para qualquer coisa, né? Você pensa no seu objetivo, você pensa numa data, sempre é importante pensar numa data, e aí quando tem uma data, você tem que quebrar em partes. Ou uma viagem, né, Jefferson? Vou viajar. Qual que é a data? O que você tem que fazer até acontecer a viagem? Um monte de coisa. Enfim, exatamente. Tem que fazer então isso é fazer um plano, né? E é impressionante porque às vezes as pessoas não observam isso, né? Pode parecer simples, mas às vezes a pessoa não consegue alcançar uma meta justamente pela falta desse senso, né, de planejamento, né, de estabelecer, de desenhar, né, de ter essa visão mais quebrada. Sim. E simplesmente, às vezes, algumas pessoas já saem fazendo. Eu sou, às vezes, que eu já saio fazendo. Não, e às vezes é preciso parar, pensar, refletir, priorizar, né? Igual você falou, né? É um passo a passo. Inclusive, o monitorar o progresso, né, desse plano. Será que eu estou progredindo? Talvez eu estou indo na direção errada, né? Então, exato. Então tem que... Inclusive, tem que pôr no papel essas coisas, né? Não precisa ser um plano super elaborado, né? Não precisa pegar um project da Microsoft e fazer todo um negócio assim. Não precisa ter tudo isso. Mas alguma coisa você precisa estabelecer em papel. Para ficar mais claro e palatável para você o que você está fazendo, quais são as etapas. Simples assim. Quer fazer super detalhado? Também dá, né? O cara vai construir um prédio, ele vai ter que fazer um baita de um planejamento super detalhado. Aí a coisa é mais séria, né? Então depende muito do que você está fazendo. Muito bem. Mas olhando aqui a nossa realidade, a gente está falando mais de metas pessoais, profissionais, familiares, nesse ambiente mais pessoal, né? A gente já falou, mas vidanostrilhos.com.br/metas, certo, Éder? Exatamente, /metas. Lá tem um... Você tem o curso Meta nos Trilhos vai te ajudar a desenhar o seu plano, não só a desenhar, né? O Edward falou aí, as ferramentas, tanto o manual do condutor vai ajudar no desenho, tanto o journal no acompanhamento. Isso aí. Bom, a quinta disciplina, essa eu acho que é uma das mais importantes, para falar a verdade. É a tríade SAM. A tríade SAM dos trilhos. Por que Sam? Sam, eu vou falar Sam, porque tem um M. Sono, alimentação e movimento? É isso, Edward? Acertei? É isso aí. Bom, foi você mesmo que estabeleceu. Muito bem. Ainda bem, né? Então, quando eu vi que você colocou assim, eu falei, cara, tá certo, porque assim... tem uma frase, quem falou a primeira vez que eu ouvi isso foi Michael Hyatt, que é o cara que a gente gosta, né? O Michael Hyatt. Se você pesquisar Michael Hyatt, aí você vai encontrar um gringo aí que tem podcast, também fala de desenvolvimento pessoal, profissional. E ele fala da história da máscara do avião, né? Quando o avião é despressurizado, cai as máscaras. E o pessoal de bordo sempre dá aquelas instruções antes de decolar, que é o seguinte: em caso de despressurização da aeronave, máscaras de oxigênio cairão dos compartimentos superiores. Olha só, eu tô bom, né? Eu acho que você serve para fazer parte da tripulação. Né? Máscaras cairão, né? Beleza, né? Eu sou o tipo do cara que presta atenção nessas coisas. Meu Deus do céu. Beleza. Coloque a máscara primeiro em você antes de ajudar outra pessoa. Esse é o ponto importante. Coloque primeiro a máscara em você. Por quê?
Porque se você tentar ajudar outra pessoa e você desmaiar por causa da falta de oxigênio, você não consegue ajudar mais ninguém. E aí, talvez você nem terminou de pôr a máscara na pessoa que está do lado, e aí vocês dois ficam sem máscara, né? Então você primeiro se ajuda, aí você vai estar bem para ajudar qualquer pessoa que esteja ao seu lado. É assim simples na vida também. Então se você não tem um sono bom, uma boa alimentação e não está com o corpo em movimento, você não vai ter saúde física para ajudar as pessoas da sua família. Simples assim, né? Você não vai ter nem saúde para se ajudar a si, muito menos para outras pessoas. Então, para mim, essa tríade é fundamental. Inclusive, sem isso, você vai ter dificuldade de atingir suas metas. Mais dificuldades. Né? Então, eu acho que é a base, assim, de... Nossa, é uma base por isso, Edward, que as disciplinas, ou a filosofia das 12 disciplinas, vamos colocar como uma filosofia, que eu acho que é uma filosofia, ela passa pelos 12 pontos, são formas de você trabalhar e todas elas estão intrinsecamente, em certa medida, conectadas. Ligados. E talvez é difícil até definir uma ordem de prioridade. Mas o importante é a gente saber que é um processo de transformação, né? E ele é contínuo e a gente está sempre melhorando. Então é importante dormir bem porque é um dos principais pilares da saúde, né? O pessoal tem descoberto aí, né? Enfim, eu vi o Huberman fazendo lá os 4 episódios com o Walker lá. Enfim, o sono ele é a base para você ter saúde. Então depois vem o quê? Aquilo que você coloca para dentro, né? O sono faz a higiene, tudo do seu corpo. Uma alimentação vai te ajudar e o movimento, que é o M, né? O SAM, o M de movimento. Então, realmente, a importância do movimento. A gente fala de exercício físico, mas pode ser uma natação, uma coisa que você goste. Tem gente que gosta de jogar futebol, caminhada, o Edward gosta do karatê, enfim, às vezes até algo mais lúdico, né? Também essa questão que é importante, às vezes, porque traz motivação. A luta, eu acho que é um esporte que ele traz a motivação, né? Porque você tem toda uma série de elementos, né? Você tem os amigos, né? A comunidade que se forma ali, os relacionamentos. Ele não é algo pesado, ele é divertido. A gente falou sobre se divertir ao longo do caminho. Então você consegue vários elementos dentro do... Quando a gente fala do movimento, pode ser o movimento que você quiser. O importante é você ser capaz de se movimentar, né? Ter essa habilidade de poder se cuidar sozinho aí, enfim. Então acho que a tríade SAM, 5ª disciplina, certo? E você sabe que você falou do karatê e de se divertir, as amizades. Eu tava vendo, eu não lembro onde foi que eu vi, neuroplasticidade do cérebro. E um cara de MMA falando que ele não faz sparring. O sparring, né? O sparring é aquela coisa que você contrata uma pessoa para vir te dar soco mesmo e você tentar lutar com ela como se fosse uma luta real. Você já deve ter visto isso, né? É o cara que fica lá treinando, né? E a mentalidade é que eu nunca fiz esse tipo de coisa, né? Eu sempre foi karatê, né? Então no karatê nos treinos a gente evita contato, porque contato machuca. E o objetivo não é esse. É curioso que aí ele tá falando que eu não faço sparring. E o cara é um campeão, assim, um cara conceituado, né? E ele tava explicando por que não. Porque assim, você já viu o leão aprendendo a caçar fazendo sparring? Não, ele não. Como é que o leão se relaciona na matilha dele, né? Acho que é matilha, não sei, né? Matilha de cachorro, né? De leão, não sei. Mas enfim, como é que ele se relaciona? O lobo, matilha. Então, como é que ele se relaciona? Você já viu o cachorro brincando com o outro? Eles brincam. Eles ficam brincando. E nessas brincadeiras eles aprendem movimentos de ataque, de defesa, não sei o quê. E o pessoal estava explicando que a neuroplasticidade explica que às vezes é muito melhor você fazer se divertindo para o cérebro do que usando mesmo como ataque, porque no sparring você pode ter atenção, tal, toda aquela competitividade que ali não é muito bom. E eles falaram que isso tem um benefício incrível. Eu estava vendo, assim, um dia a gente pode falar sobre isso, né? Eu achei tão incrível isso, eu falei, caramba, até passei pro meu professor de karatê, falei, olha essa aqui, eu tenho o vídeo. Depois eu vou pesquisar isso aí. Ou seja, endossou que, porque no karatê
a gente treina muito com sombra, com esse tipo de movimento. E eles estavam comentando que, por essa questão, isso pode ser muito eficiente. Às vezes mais eficiente do que você simplesmente fazer um sparring, né? Enfim, eu não tô, isso daria muita polêmica, evidentemente. Vai ter um monte de gente que vai falar, né, não tem nada a ver, tal, tem que ir pra porrada, enfim. mas é interessante assim, a gente pensar atenção nisso aí. E aí vem, né? Aí a gente cai naquele ponto 2, né? Que a gente falou, lembra do ponto 2? Divirta-se ao longo do caminho. Então esse pode ser um momento de durante, né, o dia, né, sei lá, durante a semana, enfim, que é a hora que você coloca a diversão, né? Talvez tenha uma hora lá, você que gosta talvez de um esporte que tenha, independente do esporte, né? A gente está falando de luta, né? Enfim, mas pode ser natação, pode ser algo que te dê prazer para você quebrar aquela rotina. Então, eu acho que isso que é importante, né? Como que a gente coloca o movimento, porque é importante a gente chegar numa determinada idade com a capacidade de poder se locomover sozinho, se movimentar, poder fazer suas compras, se cuidar, não ter ninguém cuidando de você. Enfim, eu acho que a ideia da tríade Sun é justamente isso. Inclusive, Edward, a gente vai colocar para os ouvintes vidanostrilhos.com.br/disciplinas, tá? A gente fez um PDF, um guia bem boladão, e aí tem dicas do que você pode fazer, como fazer, enfim, tanto do sono, das outras disciplinas que a gente já falou e das próximas que a gente vai falar. Acho que talvez a gente encerra com a sexta, e aí na próxima semana a gente volta com mais 6. Mas já fica a dica aí, você que quer baixar, é um e-book bem completo, né? Então, assim, o guia tem várias dicas aí, enfim, é só entrar lá no nosso site, vidanostrilhos.com.br/disciplinas. Pode ser, Edward? Pode ser, perfeito, fechou. Então vidanostrilhos.com.br/disciplinas. Se você é aquele cara curioso que não consegue esperar a semana que vem, você baixa agora, já vai ver às 12. Exatamente. Aí na semana que vem, a hora que a gente voltar com as outras 6, você já vai saber do que a gente está falando, certo? E vamos para a sexta, Edward? Vamos para a sexta. E essa também é importante. É por isso que não tem uma mais ou menos importante que a outra, tudo funciona integrado, mas diga não com frequência. Por que, Jefferson? Porque a gente falou bastante sobre metas, né? E às vezes a pessoa quer aprender a tocar um instrumento, quer trabalhar na comunidade. O cara, ele tem uma lista que é gigantesca de prioridade, né? De ações que ele quer fazer ou de metas, e ele não prioriza. E às vezes, para a gente conseguir alcançar alguns resultados, algumas metas, é importante a gente priorizar. E quando a gente fala de priorização, Edward, a gente vai ter que falar não para algumas coisas, ao passo que vão ter sim para outras. Então, dizer não com frequência é porque você sabe o que você tem para fazer, o quando você quer alcançar. Então, é uma priorização. Então, às vezes, a gente tem que ser meio artista e saber, né, conduzir o não. Dizer não. E você sabe que as pessoas mais ricas, elas têm que dizer muito não? Eu estava ouvindo falando isso, né? Eu li alguma coisa assim, porque a pessoa, conforme vai ficando... Porque ela tem dinheiro, ela vê um monte de oportunidade, tem um monte de gente que bate a porta falando, não, tem isso aqui, tem esse negócio, tem essa oferta, tem isso aqui, não sei o quê, você pode fazer isso, ou em lazer, o cara tem recurso, ele pode fazer um monte de coisa. Mas, se ele disser sim para tudo que aparecer, ele não vai focar no principal negócio dele, por exemplo. Então, eles dizem assim, que às vezes quando você começa a ter muito recurso e tal, você começa a ter que falar não para muita coisa. E assim, e é importante mesmo, né, a gente dizer não para algumas coisas, saber definir prioridade, e também para que outras pessoas não nos abduzam para os seus compromissos e a gente fuja dos nossos. Esse é outro ponto, né? Porque, às vezes, né? Aonde que estão os limites que você vai estabelecer para você proteger as suas metas? Então, para proteger a sua meta, você vai dizer não. Então, você vai ter que, em algum momento, sinalizar para as pessoas aquilo que é importante para você. E é simples, né? Às vezes, você vai ter que dizer não porque
eu vou fazer outra coisa. Mas às vezes é difícil, porque as pessoas falam, pô, mas na minha família, daí o pessoal fica virado, daí o pessoal fica, não, porque meu marido, porque minha esposa, porque meus filhos. Então, a forma que eu encontro mais perfeita, porque assim, você tem que ter um certo equilíbrio também, você não pode se trancar num fim de semana, né? Você tem aquele seu projeto, você se tranca e não vê mais ninguém. Não vê sua esposa, não vê seus filhos, você se tranca aí, você vai arrumar um problema. Mas você pode definir os limites, fazer um combinado. E o melhor de tudo não é falar o não naquele momento, de uma hora para outra. A pessoa, nossa, não, assim? Não. Antes, você prepara o terreno. Você fala, ó, pessoal, estou me dedicando a esse projeto, seja qual for o projeto. Pode ser de saúde, pode ser de um hobby, pode ser um trabalho, qualquer coisa. Você vai falar para a pessoa, olha, pessoal, é o seguinte, então nesse fim de semana, estou livre tal horário, no sabadão, mas domingão vou estar focado nisso, na hora do almoço a gente pode sair, mas depois eu vou retornar a fazer isso. Então, estabeleça os limites antes. Aí fica mais fácil, né, do que você de supetão, do dia para a noite, começa a dizer não para tudo. Você vai ter muita dificuldade. Se você, inclusive, é aquela pessoa que sempre procurou ajudar outras pessoas a todo momento, sempre ter disposição. Porque a gente tem essa falsa noção de que, às vezes, não, eu tenho que ajudar as pessoas. Então, tem sempre aquela pessoa na família que ajuda todo mundo e não se ajuda a si, né? Você sabe como é, né? Aí volta na questão do Michael Hyatt lá de colocar as máscaras de oxigênio primeiro em você. E isso é interessante porque, às vezes, você que está ouvindo, às vezes nós temos, a gente tem aquela sensação de culpa por talvez estar dizendo não para algumas situações, né? Ou até a gente se preocupa em não desapontar uma outra pessoa e tudo mais. Mas eu acho que é necessário, a gente falou sobre o autoconhecimento, a gente aprender como que eu lido com algumas emoções, quando eu digo não, por exemplo. Então, a gente vai ter que aprender a lidar com essa emoção, que talvez seja a culpa, né? Então, de uma maneira bem, né, tranquila, verdadeira. Então, essa reflexão, ela é importante porque ela vai nos ajudar muitas vezes a alcançar aquela meta que a gente estabeleceu. E aquilo que você falou, né, Edward? Eu não preciso necessariamente abdicar de outras coisas, né? A questão é como que eu priorizo e como que eu estabeleço tudo isso de uma maneira saudável, né? A gente falou do bem-estar, enfim. Eu acho que a gente tomar cuidado também com a questão da culpa. Eu acho que a culpa é uma coisa que talvez recaia sobre a gente em função de uma série de... Né? É uma emoção, às vezes, difícil de lidar. Então, acho que é importante você refletir e talvez não se culpar. Não, eu simplesmente, como o Edward falou, eu tenho uma prioridade. Então, talvez a gente possa fazer isso, mas depois que eu for no meu compromisso, né? Então, eu acho que essa é uma habilidade que a gente vai ter que desenvolver aí. Eu sempre aplico bastante isso, porque você alinha as expectativas, né? Fica tudo alinhado. Bom, a gente finalizou com 6 disciplinas, ficarão mais 6 para a próxima semana, para a semana seguinte. E você pode baixar o guia, se você quiser. Então, vidanostrilhos.com.br/disciplinas. É isso, né, Jefferson? Perfeito. A gente fica aqui, a gente pede que você compartilhe esse episódio com seus amigos, já avisa, baixa também lá o guia, ele é bem completo, tem dicas de sono, de alimentação, de como você pode se divertir, o autoconhecimento, ferramentas, como que você pode buscar, enfim, ele está bem completo, baixa lá e a gente se vê na próxima semana. E eu agradeço você que está aí nos ouvindo. Eu espero que esse episódio tenha ajudado você e os outros também. Como o Jefferson disse, compartilhe, dê um joinha, né? Põe um coraçãozinho, seja lá o que for, curta o nosso episódio. Isso vai permitir que a gente ajude outras pessoas e outras pessoas conheçam o nosso podcast. E aí você também vai estar ajudando outras pessoas. Então fique ligado, acesse o nosso site vidanostrilhos.com.br. Obrigado pela audiência e por essa jornada que está
apenas no começo. Vida nos trilhos. Você no comando da sua vida.